Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Nossa oração, nosso desejo é que todos estejam bem, desfrutando dos cuidados, da graça, da proteção, do fortalecimento e das consolações do Espírito Santo. Bem-vindos para mais um tempo com o vosso pastor. Hoje vamos continuar falando sobre o nosso tema, conhecendo as promessas de Deus. Nós já temos visto algumas promessas profundamente interessantes, como a promessa do perdão divino, a promessa da vida eterna e a promessa do Espírito Santo para vir habitar em nós, fazer tantas coisas maravilhosas em nós, por meio de nós e através de nós. Hoje nós vamos falar sobre a quarta promessa que nós encontramos na Bíblia, que eu gostaria de compartilhar com vocês e que nós gostaríamos de juntos conhecermos a quarta promessa, ok? A quarta promessa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a promessa de Deus de suprir todas as nossas necessidades. Olha que coisa tremenda. A promessa de Deus de suprir todas as nossas necessidades. Agora é muito importante que ele diz e promete suprir todas as nossas necessidades e não todas as nossas vaidades. Necessidade é uma coisa, vaidade é outra. Então Deus promete suprir nossas necessidades sempre, mas não as nossas vaidades. Sim, meus amados, irmãos, meus queridos, há uma promessa de Deus na Bíblia a respeito de finanças, a respeito de dinheiro, a respeito de trabalho, a respeito de prosperidade, emprego e provisão. Nós encontramos nas Escrituras promessas para nós, para essas áreas da nossa vida. E para os que creem, não é, que Deus é um Pai, um Deus e Pai provedor, e confio nele como esse Deus que é Pai e provedor, nunca lhes faltará absolutamente nada. Nada. Nunca. Se você crer e não duvidar, não vai lhe faltar nada do que você precisar ou necessitar na sua vida ou para a vida da sua família. O rei Davi afirmou isso dizendo, no seu Salmo de número 23, um salmo conhecido no verso 1 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou ler de novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Deus faz esta promessa para os que temem o seu nome. Esta promessa, dessa experiência que Davi teve de não lhe faltar nada e que compartilhou no Salmo 23, é uma promessa que Deus faz a todos os que o temem. Sim, para os que o levam a sério, para os que respeitam a Deus. Vemos isso sobre esta promessa escrito no livro de Salmos, capítulo 34, verso 9 e 10, está escrito assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Que texto maravilhoso é esse. Vou ler de novo. Olha que coisa tremenda essa promessa de Deus que nós encontramos aqui no livro de Salmos, no capítulo 39, do verso 34, verso 9 e 10, que diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, o seu povo, pois nada falta aos que o temem. Nada. Os leões podem sofrer fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Que coisa tremenda, extraordinária é essa?
bendito seja o nome do Senhor, em várias passagens da Bíblia, não é? Nós encontramos dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria de vida. Temer a Deus é um princípio de sabedoria para a nossa vida. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, né? Obedecendo a Deus, servindo a Deus porque tem medo de castigo. Não. Não é ficar também assustado e cheio de medo de Deus, mas ter reverência. Temer não é ter medo de Deus, mas respeitá-lo, ter reverência. O temor de Deus é respeito por Deus, respeito pelo seu poder, respeito pela sua santidade. Esse profundo respeito e amor levam a obedecer aos seus mandamentos. Quando tememos a Deus e o reverenciamos, isso nos leva a obedecer a sua palavra. Então essas promessas de cuidado e provisão vêm para estes. Quem respeita a Deus e procura fazer a sua vontade, encontrará sabedoria para o seu viver e encontrará provisão, todo tipo de provisão e cuidados da parte de Deus. Todos quanto temem a Deus desfrutam dos seus cuidados, da sua provisão. A Bíblia diz, bem-aventurado, feliz, felicíssimo é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128. Sim, feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, certamente ganhará o suficiente para viver e será feliz e tudo dará certo na sua vida. Tudo. Quem teme o Senhor certamente será abençoado, suprido, cuidado por Ele. É assim. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz que se buscarmos a Deus, Ele promete cuidar de todas as nossas necessidades. Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus capítulo 6, 31 a 34, o seguinte: portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Veja, Deus diz que se nós o buscarmos, em primeiro lugar, levar a Deus a sério e nos colocarmos diante de Deus, um viver que lhe agrada, todas essas coisas que são necessidades básicas nossas, Ele nos dará. Ele promete que todas as necessidades Ele suprirá. Se você se dedicar a conhecer a palavra de Deus, as suas promessas, e meditar nelas, e ter cuidado em praticar os princípios da palavra de Deus e o que ela nos ensina, você sempre será uma pessoa próspera, você sempre terá os cuidados e a provisão de Deus para a sua vida. Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Quando busco a Deus em primeiro lugar, eu tenho minhas necessidades supridas. Quando passo a meditar, ler e aprender e praticar a palavra de Deus, eu me torno uma pessoa próspera. E em tudo que faço, ponho minha mão, prospera. Isto é bênção de provisão de Deus para a nossa vida. Agora, acredite se quiser, você sabia que na Bíblia nós podemos fazer prova de Deus? Você sabia que na Bíblia nós encontramos textos que nos motiva a fazermos prova de Deus nessa área? Pois é, nesta área de provisão está escrito, o rei Davi fez isso. O rei Davi escreveu dizendo, e certamente porque ele teve uma experiência pessoal nesta área, ele fez isso e obteve um bom resultado. Ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem que nele confia. Provai. Se nós buscamos a Deus e o levamos a sério, nós podemos fazer prova de Deus e provar Deus nessas questões de provisão. Malaquias também disse sobre isso ao povo. Malaquias profetizou também isso ao povo quando escreveu o seguinte texto que nos diz: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. E provai-me nisto, Deus está dizendo, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo, me provem. E comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirás guardá-las todas. E também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto. Olha Deus aqui nos dando, se ouvimos a sua palavra e vivemos e praticamos a sua palavra e respeitamos a Deus e o reverenciamos, Ele nos promete provisão de todas as nossas necessidades e nós podemos fazer prova dele. Eu sou uma prova viva de que Deus é um provedor por excelência. Eu o sirvo como pastor de tempo integral há 40 anos e tenho visto Deus fazer coisas tremendas na nossa vida, na vida da igreja e na vida de nossos irmãos. Porque Deus verdadeiramente provê todas as nossas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos fazer prova de Deus. Todas as nossas necessidades serão supridas por Deus. Está na Bíblia isso. Em Filipenses, capítulo 4, verso 19, está escrito: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda, ele nos promete suprir todas as nossas necessidades. Vou ler de novo, Filipenses 4,19, mas o meu Deus suprirá, veja, não são algumas, talvez uma vez só, duas, mas todas, está escrito no texto sagrado. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus tem gloriosas riquezas na pessoa do seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, para nos abençoar, para suprir todas as nossas necessidades.
Jesus disse aos seus discípulos, quando estava lhes ensinando o seguinte: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, podeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sim, Jesus está dizendo, se nós como humanos que temos falhas enormes na nossa vida, problemas de toda sorte na nossa vida, se os nossos filhos a quem amamos nos pedem alguma coisa, nós não negamos. Quando se trata de uma necessidade dos nossos filhos e não das vaidades deles, nunca nos negamos. Muito mais o nosso Pai Celestial também, diz o texto, ele também não negará, mas ele dará boas coisas ao que lhes pedirem. Você precisa pedir a Deus. Tem alguma necessidade na sua vida? Peça a Ele. Faça a prova dele. Agora, você teme a Deus? Você o tem buscado em primeiro lugar na sua vida? Você guarda e procura conhecer e praticar a palavra de Deus? Não digo ser perfeito, porque nunca seremos, mas essas coisas são importantes para quem deseja desfrutar das promessas da provisão de Deus para a nossa vida. Deus já nos deu, diz as Escrituras, uma grande prova da sua provisão para nós. Deus não precisa provar mais nada que Ele é provedor, porque Ele já mostrou que é provedor. Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele nos deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, em nosso lugar, e pagar o preço dos nossos pecados e nos redimir e nos resgatar para Deus. Deus já mostrou que proveu uma coisa que nós não teríamos condições nenhuma de resolver. Ele trouxe provisão, ele deu o melhor que ele tinha, o seu Filho. Lemos isso na carta de Paulo aos Romanos, que diz assim, Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou para todos nós, como não considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Você entendeu? Vou ler de novo. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, ou não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente todas as demais coisas? Se ele deu o melhor que ele tinha para nós, para prover a nossa salvação e vida eterna, não nos dará nele, em Jesus, todas as demais coisas que necessitamos? Claro que sim, meus irmãos. É promessa de Deus prover todas as necessidades dos seus filhos. Deus nos assegura qualquer coisa, Deus jamais vai segurar, Deus jamais vai reter, Deus não segura qualquer coisa que é para o seu benefício, ou que seja uma coisa boa para a sua vida. Deus nunca negará a você. Se é uma coisa boa e se é um bem para a sua vida, Ele nunca, jamais vai segurar essa bênção, vai segurar essa provisão. Está escrito na Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 84, verso 11, está escrito assim: porquanto Deus, o Eterno, é o sol e escudo, e o Senhor concederá graça e glória, e ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ele nenhum bem nega ou recusa àqueles que o buscam, àqueles que o temem e àqueles que conhecem a sua palavra e as praticam. Deus, diz o texto, não, jamais recusa um bem àqueles que o temem. Portanto, meu irmão, minha irmã, tome posse desta promessa de que Deus proverá
todas as suas necessidades. É promessa de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor guarda a minha casa e provê todas as minhas necessidades, porque eu só confio no Senhor, porque é só Ele é quem cuida de mim. Bendito seja o nome do Senhor. A providência de Deus cuida do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Deus vai prover para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. A Bíblia diz em Jó 10, verso 12, deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Deus cuidou, proveu cuidados para o espírito do patriarca Jó. Ele disse, deste-me a vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência, olha Deus provendo, cuidaste do meu espírito. E nos diz mais a palavra de Deus, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, 17, está escrito, ordene, olha que texto tremendo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Você acredita nisso? Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo, olha, os ricos que existem nesse mundo presente, não coloque o seu coração na riqueza, não se apegue muito à riqueza, não confie muito nas riquezas, não sejam muito arrogantes por causa das riquezas, mas aprendam a pôr a esperança de vocês em Deus e não nas suas riquezas. Por quê? Porque Deus é aquele que tudo nos provê ricamente, não há miséria em provisão não. Não há mesquinhez na provisão divina, mas que ricamente em tudo provê para a nossa satisfação. Não é tremendo isso? Como o nosso Deus é maravilhoso. O salmista escreveu aqui ainda no Salmo 104, verso 14 e 15 o seguinte, é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Que coisa tremenda. Esse é o nosso Deus. Como é que ele vai prover? Está escrito, e o Senhor é quem faz crescer o pasto para o gado. Tomou leite hoje? Comeu alguma coisa derivada de leite? Comeu uma carne de animal hoje? Né? De algum bovino hoje? Pois é, se não tivesse, não teria tomado leite, não tinha comido nada, porque ele deu de graça. O texto diz, é o Senhor que faz crescer o pasto e o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Comeu hoje arroz, feijão, algum cereal, comeu algum legumes, pois é ele, e provém dele. O vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que lhe sustenta e lhe dá vigor. De Deus vem tudo isso. Deus dá isso para todos, porque Deus é rico em prover. Por isso a quarta promessa é a promessa da provisão divina para todas as suas necessidades. E encerrando, eu quero concluir vendo com vocês rapidamente apenas alguns exemplos de provisão divina na Bíblia. Será que Deus alguma vez se manifestou provendo alguma coisa a alguém na Bíblia? Sim.
o cordeiro para o sacrifício que Abraão foi oferecer. Abraão sobe com Isaac para oferecer um cordeiro, mas não tem cordeiro. Isaac pergunta a Abraão, seu pai, onde está o cordeiro? Está aqui a lenha, o cutelo, está tudo aqui, e o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Daí vem a expressão que todos nós conhecemos, Deus proverá. E quando ele foi então sacrificar o seu filho, o anjo apareceu e disse, não faça isso. Pois agora vi que temes a Deus e que realmente a ele não nega coisa alguma. Tire o seu filho daí e olhe para ali. Quando ele olhou, ali num galho qualquer, numa pequena árvore, estava o cordeiro que Deus tinha providenciado para que Abraão sacrificasse. Deus proveu a Abraão um sacrifício no deserto, lá em cima no alto, onde foi sacrificar. Nós vemos também Deus provendo pão, água, carne, sombra, fogo, toda a necessidade que o povo precisou durante anos no deserto. Roupas, sandálias, saúde. Deus proveu para o seu povo desde que saiu do Egito até a terra Canaã. Deus proveu água, pão, carne por vários e vários anos no deserto. Deus proveu. Outra coisa, Deus também proveu para a panela da panela, farinha não acabou. E da botija, azeite não faltou. Da viúva. Não é? Farinha e mais farinha, e azeite e mais azeite, e provisão e mais provisão, e provisão e mais provisão. Também não faltou farinha nem azeite. Deus também proveu água e carne, pão quente ao profeta Elias no deserto. Estava fugindo, com medo de morrer, escondeu-se no mangavé, o anjo aparece com pão quente e água. E depois os corvos, pense nisso, os corvos, as aves de rapina foram levar carne fresca para o profeta Elias, no deserto, para fortalecê-lo fisicamente. Provisão de Deus. Deus proveu vinho para um casamento em Caná da Galileia. Casamento possivelmente de um primo de Jesus, que as famílias, geralmente da cultura hebraica, demorava uma semana ou 15 dias de uma festa de casamento e faltou vinho. Você já fez alguma vez alguma festa que faltou, estava quase faltando os salgadinhos, o bolo, os refrigerantes, não dá um desespero? Uma vergonha, não é mesmo? Jesus, para poupar aquele homem, o pai daquela noiva, que possivelmente também era seu parente, para que ele não ficasse marcado como homem que convidou alguém para a festa e faltou coisa para comer, Jesus transforma água em vinho, para honrar aquele homem judeus, e não envergonhá-lo. Provisão, sabia? Ele proveu vinho para aquele casamento. Deus também, ele proveu pão e peixe por 2 vezes a uma multidão de gente que o seguia. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Ele multiplicou para uma grande multidão por 2 vezes. Porque o nosso Deus é um Deus que provê todas as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, Deus é fiel e providencia tudo o que precisamos para o nosso viver. Podemos sempre confiar na providência de Deus. É Deus que nos dá a vida, o alimento, o emprego, os amigos e tudo mais que necessitamos. Mas a providência de Deus vai muito mais além, pois Ele também nos providenciou a salvação da nossa alma e a vida eterna, a vida após a nossa morte física. Ele é quem nos dá alegria, Ele é quem nos dá força para resistir os pecados desse mundo e nos dá muitas bênçãos espirituais. É Ele. Toda a provisão que nós necessitamos vem dEle. E eu sei, meu irmão e minha irmã, que nós vivemos em tempos muito difíceis, mas muito difíceis mesmo. Mas não importa, se você crê, Deus proverá. Provisão para todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, materiais, familiares, todas. Ele promete suprir. Tome posse
dessa promessa e que Deus abençoe você. E oremos para que Deus nos dê graça para continuar crendo nele, apesar de tantas dificuldades que agora enfrentamos, ele proverá. Ele tem anjos. Se faltarem ainda viúvas, se faltarem ainda corvos, se faltar qualquer coisa que possivelmente pudesse trazer provisão, Deus tem os seus anjos. Os anjos ainda estão aí, tá bom? E também está aqui agora entre nós a igreja, os nossos irmãos, e nós vamos estar orando para os outros, ajudando uns aos outros até aquele dia. Oremos. Muito obrigado, Deus, por esta gloriosa promessa de vida eterna e de provisão enquanto aqui neste mundo do pão, da água, do abrigo, do amparo, enfim, dos cuidados das nossas necessidades. Obrigado por esta promessa. Ajuda-nos a crer e a confiar e quando necessário for, fazemos provas de Ti, suplicando e pedindo a Ti por uma necessidade, certamente o Senhor nos ouvirá. Obrigado por isso, Deus, oramos e abençoamos esses irmãos, esses queridos, a fim de que eles sejam fortalecidos com esta palavra, sobretudo fortalecidos com esta promessa de que o nosso Deus é um Deus que suprirá as necessidades deles. Que eles não fiquem ansiosos, não determine tempo nem horário, porque Deus sempre chega ao seu tempo, mas chega ao seu tempo glorificando o seu nome com provisões extraordinárias. Obrigado, Senhor, por esta promessa e por esta provisão na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim quiser, com mais uma promessa, conhecendo mais uma promessa de Deus para nós. Um abraço, Deus abençoe, fique em paz e tenha uma abençoada semana.